Bom dia. Estamos nestas últimas manhãs tratando a respeito das atitudes que o Senhor Jesus reprovou e reprova no relacionamento que o homem busca manter com Deus. Já tratamos da hipocrisia, do legalismo, da busca de glória pessoal, do mau testemunho e da prática de se fazer juramentos como forma de autenticar a palavra dita. Hoje falaremos sobre a distorção de valores morais e espirituais. Para tanto, leiamos os versos 23 e o 24 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, pois assim nos diz a palavra de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Meus queridos, nestes versos nós temos o quinto ai proferido por Jesus neste sermão com respeito aos religiosos da sua época. Neste quinto ai, Jesus condenou os religiosos não pelo fato de serem diligentes na tarefa de dar ao Senhor os dízimos até mesmo das ervas mais insignificantes que cultivavam, pois ao fazerem isto, demonstravam zelo legítimo para com o mandamento legal. Muito embora tal atitude configurasse um exagero e um zelo excessivo, não era algo reprovável. O que Jesus condenou foi a distorção de valores morais e espirituais que demonstravam aqueles homens no dia a dia, pois a severidade com que lidavam com esta questão dos dízimos era inversamente proporcional ao cuidado que tinham com respeito à prática da justiça, da misericórdia e da fé. Jesus condenou o excesso de religiosidade em detrimento da verdadeira devoção a Deus. Aqueles homens negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, afirmou Jesus, que são a prática da justiça, a demonstração da misericórdia e a operosidade da fé no dia a dia, no viver diário. Jesus deixou bem claro que eles tinham como dever praticar estas três virtudes espirituais: a justiça, a misericórdia e a fé, sem prejuízo da prática zelosa dos dízimos que haviam adotado. Ao repreender a atitude daqueles equivocados religiosos, Jesus usou uma expressão muito interessante ao declarar, abro aspas, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo, fecho aspas. Ao referir-se a eles como sendo guias cegos, Jesus denunciou uma vez mais a cegueira espiritual daqueles homens que eram capazes de coar um mosquito na sua peneira religiosa e, ao mesmo tempo, engolir um camelo. O mosquito era um pequeno inseto que às vezes caía num copo de vinho e era coado, sugando-se o vinho por entre os dentes. O camelo, por sua vez, era um animal de grande porte e considerado imundo naquela região, mas eles, ainda assim, eram capazes de engoli-lo, figuradamente falando. Jesus condenou o olhar acurado dos religiosos para as minúcias dos mandamentos divinos, em detrimento da cegueira que demonstravam com respeito aos grandes pecados, como a hipocrisia, a desonestidade, a crueldade, a ganância e a incredulidade que comumente praticavam. Preocupavam-se com os pormenores da religião, mas não davam a devida importância às questões mais significativas dentre elas, a justiça, a misericórdia e a fé. Eles tinham perdido o senso de proporção na medida em que distorciam os valores morais e espirituais. Meu querido,
minha querida, não estamos, talvez, alguns de nós, nos conduzindo de maneira igual à daqueles religiosos? Não estamos nós vivendo uma espécie de paralelismo com os religiosos da época de Jesus? Na medida, por exemplo, em que temos nos mostrado bastante equilibrados com respeito ao consumo de bebidas alcoólicas fortes, mas totalmente intemperantes em nossos preconceitos e em nossa inclinação para julgar os outros? Ou um outro exemplo, na medida em que nos mostramos polidos e muito regulares na nossa frequência aos cultos ou às missas, mas ao mesmo tempo defendemos desigualdades na estrutura social e procuramos tirar vantagens ilícitas nos negócios que nós fazemos? Ou na medida em que as nossas postagens nas redes sociais variam entre as nossas demonstrações de fé e de temor a Deus e as nossas zombarias ou os nossos posicionamentos radicais e grosseiros a respeito de determinados temas? Ou, sugiro por último, na medida em que gastamos tempo precioso na prática da oração, mas gastamos tempo igual ou até maior na prática da maledicência a respeito de outras pessoas? Estes são apenas alguns exemplos que sugeri, mas existem muitas coisas que podiam ser consideradas, mas citei esses para nos ajudarem a pensar a respeito deste assunto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, mais uma vez te agradecemos por essa advertência do Senhor Jesus, que não foi somente para aqueles religiosos da sua época, mas é uma advertência para nós hoje em dia, a de não nos deixarmos, Senhor Deus, envolver por coisas mesquinhas, trocando assim os valores importantes a respeito da nossa fé. Pai querido, ajuda-nos, Senhor Deus, a não distorcermos os valores morais e espirituais contidos na Tua palavra. Que possamos ser diligentes nas coisas pequenas, mas nas coisas essenciais, Senhor Deus, que jamais venhamos a negligenciá-las ou negociá-las, como de fato são importantes a justiça, a misericórdia e a fé no nosso dia a dia. Às vezes nós queremos fazer coisas pequenas, mostrando devoção sincera, mas passamos por cima das coisas essenciais. Guarda-nos, Senhor Deus, para que nós não estejamos distorcendo os valores, nem do ponto de vista moral e tão pouco espiritual. Guarda-nos, Senhor Deus, dessa prática, que é uma prática que não abençoa a nossa vida nem a vida dos outros, mas que sejamos diligentes no cumprimento da Tua palavra, para Te honrarmos, para Te prestarmos um culto devido no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Que possamos, sim, ser praticantes da justiça, da misericórdia e da fé. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, enquanto nós vamos praticando as coisas menores, mas tudo em amor genuíno ao Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome dEle. Amém, Senhor. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada terça-feira e cuide para não torcer os valores morais e espirituais. Fique na paz.